Pare e respire. Quantas das suas decisões diárias nascem do medo de ser rejeitado, do medo de não ser escolhido, de ser deixado para trás, de não ser suficiente? Você ajusta a voz, mede as palavras, muda o comportamento, faz o possível para não incomodar, para ser aceito, para caber. Mas a verdade é que, por mais que tente, a rejeição continua vindo. E quando ela vem, ela não é apenas um evento. Ela é um terremoto silencioso que abala o seu centro de identidade. Ela ativa o esquema mais profundo de todos. Eu não sou digno de pertencer. Desde cedo, aprendemos que o valor vem da aprovação. E passamos a vida tentando merecê-la. Vivemos como se houvesse uma balança invisível medindo o nosso valor em função da aceitação dos outros. Mas o peso disso é insustentável. O mundo repete: seja forte, não ligue, siga em frente. Mas aqui, na rota ética, eu quero te propor outra coisa: não controlar a rejeição, não fingir que ela não dói, mas aceitar a perda de controle e descobrir o poder que existe dentro dessa entrega. Hoje eu quero te contar sobre o dia em que fiz isso. O dia em que parei de lutar contra o inevitável e encontrei um novo eixo para viver. Foi o dia em que conheci a logoterapia de Viktor Frankl e aprendi que a dor da rejeição pode se transformar em bússola espiritual. Ninguém nos ensina a perder. Desde pequenos, aprendemos que sucesso é sinônimo de aceitação e que ser rejeitado é ser inferior. Mas ninguém nos prepara para o momento em que a vida, inevitavelmente, diz não. Quando isso acontece, surge uma dor que parece maior que nós, e para sobreviver a ela, criamos defesas. Alguns se tornam perfeccionistas, tentando ser impecáveis para nunca mais errar. Outros se tornam agradadores, moldando-se para que ninguém mais vá embora. Mas cada uma dessas máscaras esconde um vazio profundo, o vazio de quem não sabe mais o próprio valor. O custo disso é alto. Você se esgota tentando manter uma imagem. Sente culpa quando descansa, evita se expor por medo de errar, e vive em silêncio, com medo do julgamento. A rejeição passa a ser o fantasma que dirige a sua vida. Eu vivi isso. Lembro exatamente do dia em que perdi um projeto importante, algo em que havia colocado toda a minha energia. A resposta veio fria, impessoal, sem explicações, e de repente tudo desabou. Passei semanas paralisado. Não conseguia ler, não conseguia trabalhar, não conseguia pensar. A sensação era de que eu tinha perdido não apenas uma oportunidade, mas o meu valor como pessoa. Foi nesse vazio que a verdade começou a se revelar. Percebi que eu não tinha um eixo, eu não vivia a partir dos meus valores, eu vivia para ser aprovado. Minha rota era determinada pelo medo da opinião alheia. E foi aí que eu entendi o que Viktor Frankl quis dizer quando escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude diante das circunstâncias. Frankl sobreviveu ao Holocausto, perdeu tudo: a família, a profissão, o lar, o futuro. Mas entre os muros de um campo de concentração, ele encontrou uma liberdade que ninguém podia tirar dele: a liberdade de escolher o significado do sofrimento. E é isso que a logoterapia ensina. Nós não controlamos o que nos acontece, mas controlamos o sentido que damos ao que nos acontece. A rejeição pertence à dimensão física e psicológica da vida. É o mundo do que muda, do que falha, do que acaba. Mas existe uma outra dimensão, a espiritual ou noética, onde mora a sua consciência, onde vivem o propósito, os valores e a liberdade interior. Essa dimensão é intocável pela rejeição externa. A dor é inevitável, mas a interpretação dela é escolha sua, e é nessa escolha que mora o sentido. Quando comecei a compreender isso, algo dentro de mim mudou. Percebi que eu não precisava mais lutar contra a rejeição, porque ela não era o inimigo, ela era o espelho. Cada não que o mundo me dava estava, na verdade, me mostrando onde eu ainda buscava validação que só poderia vir de dentro. A rejeição se transformou num ajuste de rota, um ponto de virada ética.
Ela me obrigou a parar e me perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar sobre mim mesmo? O que eu estava tentando comprar com a aceitação dos outros? E, pela primeira vez, percebi: o não do outro não definia o meu ser, ele apenas revelava que eu estava colocando o meu valor no lugar errado. A verdadeira virada aconteceu quando eu aceitei perder o controle, quando parei de tentar manipular resultados e comecei a agir a partir dos meus valores. Percebi que há uma diferença enorme entre viver para ser aceito e viver para ser verdadeiro. Foi nesse momento que entendi: a rejeição não me roubava, ela me revelava, ela me forçava a voltar para mim mesmo, para a parte mais silenciosa e honesta do meu ser. E foi aí que comecei a reconstruir, com calma, com humildade, com ética. Comecei a praticar o que chamo de ética diária, a ética do pequeno gesto, do silêncio que escuta, da palavra que respeita, da decisão que não trai o próprio valor. Aprendi que o sucesso verdadeiro não é controlar tudo, mas ser íntegro mesmo quando tudo foge do controle. Passei a dizer não com mais consciência. Passei a aceitar críticas sem colapsar. Passei a entender que errar é humano e que o medo de errar é a prisão da alma. O processo não é bonito, é trabalhoso, lento, cansativo, mas é real, e é nele que você descobre o que realmente te sustenta. Frankl dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como, e o meu porquê passou a ser esse: viver em coerência com o que acredito, mesmo que isso custe a aprovação de quem quer que seja. A rejeição continua existindo, mas agora ela é um lembrete de que não posso agradar a todos e de que meu valor não está à venda. A cada não que recebo, eu tento me perguntar: essa rejeição me rouba ou me revela? E essa pergunta me devolve ao eixo. Ela me lembra que o sentido não se perde quando o controle acaba. Pelo contrário, é quando o controle acaba que o sentido começa a nascer. Você pode perder tudo: o emprego, o relacionamento, o reconhecimento. Mas enquanto tiver consciência, enquanto puder escolher sua atitude, você não está derrotado. A logoterapia não é sobre eliminar o sofrimento, é sobre dar sentido a ele. E quando a dor ganha sentido, ela deixa de ser prisão e se torna caminho. No fim, superar a rejeição não é se tornar imune à dor, é se tornar íntegro dentro dela. É poder olhar para o espelho e dizer: eu continuo sendo quem sou, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, mesmo sozinho. A identidade aspiracional de quem vive pela rota ética é essa: ser autônomo e consciente. Ser a pessoa que, mesmo que o mundo a abandone, não se abandona. E quando o medo da rejeição vier, porque ele vai vir, lembre-se de fazer 3 perguntas simples. Qual ferida antiga essa dor está tocando? Talvez o medo de não ser digno, ou o medo de repetir um abandono. Qual valor inegociável está sendo testado aqui? Pode ser a autenticidade, a lealdade, a verdade. Qual atitude posso escolher que honre esse valor, mesmo que o resultado seja um não? Essas perguntas são a bússola da rota ética. Elas te devolvem ao lugar onde a rejeição não alcança, o centro da consciência. A rejeição é inevitável, mas o seu significado é uma escolha que pertence a você. Você não precisa controlar o mundo para encontrar paz. Precisa apenas escolher, a cada dia, ser fiel ao que é verdadeiro dentro de si. No fim das contas, a rejeição é a fricção que faz a bússola girar em direção ao sentido. Ela não vem para destruir, vem para ajustar, para realinhar, para ensinar que o valor de um ser humano nunca esteve na aceitação dos outros, mas na coragem de continuar sendo quem é, mesmo quando o mundo diz não. Qual foi a última rejeição que te forçou a reencontrar um valor fundamental dentro de você? Essa é a pergunta que quero te deixar hoje. Compartilhe sua escolha consciente nos comentários. Aqui, o diálogo é parte da cura. Não buscamos aplausos, buscamos consciência. Esta é a rota ética, da ferida à escolha consciente. Nos vemos na próxima jornada, entre a dor e o sentido.